O segredo da harmonização facial. Se você pensa ou tem curiosidade sobre harmonização facial, fique nesse vídeo que eu vou explicar tudo sobre o ácido hialurônico, a ROF e a tal de harmonização facial. Eu sou Vinícius Zanetti, médico cirurgião plástico facial, com formação em otorrino, cirurgia plástica facial e também fiz formação em medicina estética nessa parte de preenchimento e harmonização facial. Eu vou te contar tudo que a gente sabe hoje sobre o ácido hialurônico e a sua utilização no preenchimento de face. Bom, vamos lá. Primeiramente, sobre o ácido hialurônico. A gente sabe hoje que tem 3 situações que acontecem no ácido hialurônico, pelo menos é o que se suspeita na literatura hoje. Então, nós temos o seguinte, tem o ácido hialurônico que absorve, você faz ele e absorve ele, então isso pode ser uma realidade para você. Você pode ter o ácido hialurônico que migra, principalmente em áreas de mobilidade de face, ele pode migrar. É aquele lábio que ficou ótimo no início, depois de uns meses, um ano, começou a subir um pouquinho aqui para cá. Então, ele pode migrar. E tem áreas que ele pode, terceira situação com ele, pode atrair água, então inchar. Isso acontece mais frequentemente na região da pálpebra inferior aqui. Então, que a pele é mais fina, atrai água, você fica com um azulado, assim, e um inchaço aqui na pálpebra inferior. Então, você tem essas 3 situações que acontecem com o ácido hialurônico. Antes de fazer uma harmonização facial, você precisa saber disso. Mas não é tão grave, porque o ácido hialurônico, especificamente, ele pode ser dissolvido com uma enzima chamada hialuronidase. Além também, em algumas situações, pode ser feito uma punçãozinha com uma agulha mais grossa e espremido, dependendo de onde foi feito. Se é mais superficial, pode ser feito dessa maneira. Se é mais profundo, aí não, é melhor usar a hialuronidase, a enzima. Então, a vantagem dele é que se isso acontecer, de uma reação que não foi agradável, a longo prazo, você pode dissolver ele e aí ele fica ótimo, né? Aí dá para tirar todo ele. Bom, e agora vamos falar então, dito isso do ácido hialurônico, vamos falar da harmonização facial. A harmonização facial, como ela funciona então? Como todos sabem, ela agrega volume ao rosto. Só que a queda de tecido é o componente principal que tem no envelhecimento. O envelhecimento realmente tem um pouco de perda de volume, mas o principal é a queda de tecido. E como vocês sabem, a harmonização facial não resolve a queda de tecido, ela agrega volume. O que ocorre é que você faz um volume, né, na lateral, aqui, geralmente você faz diferentes pontos aqui, dependendo do tipo de tratamento que você fizer, na lateral do rosto aqui, e isso faz o rosto ficar mais largo, esticar a pele e resolver a queda de tecido e mudar o formato do rosto. Pois bem, o primeiro ano que você faz isso, fica bom, porque geralmente a maioria das pessoas tem os ossos mais estreitos aqui, tem algum afundamento, então você consegue ganhar o esticamento da pele com a perda com esse volume que você faz na lateral. Tá? Então, isso pode ser no primeiro ano, fica legal e você fica satisfeito. É por isso que você vê pré e pós ótimos de harmonização facial, que ficam resultados muito bonitos em profissionais que sabem fazer harmonização facial e tudo parece bom. Só que acontece depois, com o passar dos anos, que acontecem os problemas. Você faz durante um ano, e aí, como eu falei anteriormente, esse preenchimento vai ser absorvido, vai migrar, e aí você vai sentir necessidade, em um ano mais ou menos, 1 ano e meio, 2, de fazer de novo mais um pouquinho de harmonização facial. Só que aí, o que você vai fazer de novo? Agregar mais volume na lateral. Então, você vai fazendo o rosto ficando cada vez mais largo, a maçã dos rostos cada vez mais protuída. E isso transforma o rosto, lentamente vai ficando um rosto artificial, um rosto que não é seu e um rosto inflado. É por isso que você vê várias celebridades que têm acesso a várias tecnologias e condições de fazer os melhores médicos ficando com o rosto deformado. Muitas delas foi ao longo do tempo, devagarinho, você não vai percebendo e aí seu rosto vai ficando cada vez mais alterado. Então você vai ver que ao longo dos anos, muitas delas pioraram. E aí, quando acontece isso, né, que a pessoa faz a harmonização, se arrepende porque ficou o rosto muito volumoso, é aquela cara que você sabe, né, de aqui as maçãs do rosto muito elevadas, o rosto largo, os olhos para dentro e o rosto termina aqui do lado. Quando acontece isso, dá para dissolver o hialurônico e provavelmente aí você vai ter piorado a flacidez. A pele vai estar sobrando mais porque ela foi esticada pelo ácido hialurônico ou pelo peso do ácido hialurônico. E aí você pode resolver esses problemas, caso acontecer com você, com o lifting facial. Então, sempre tem solução essa questão da queda de tecido. Então, resumindo a história disso, tudo que eu falei, se você tem uma queda muito leve, você pode fazer uma harmonização bem feita, com pouco volume, tá? Pode fazer as tecnologias como ultrassom microfocado ou mesmo a radiofrequência para uma queda leve.
Agora, quando essa queda começa a ficar recorrente e acentuada, talvez seja o momento de você pensar numa cirurgia, que é o tratamento definitivo para a queda de tecido para rejuvenescimento.